A aula de hoje é a interpretação dos nossos sonhos. Quem nunca sonhou? Quem nunca sonhou? Tem pessoas que falam que nunca sonharam. Tem pessoas que, na verdade, nunca lembram do sonho. Porque se eu lembrar do sonho, eu vou ter que lembrar das minhas coisas, da minha questão, do que está dentro de mim. Então, a gente tem que primeiro, hoje, na aula de hoje, nesse dia de hoje, a gente vai ter que entender por que a gente não lembra do sonho. Por que a gente não consegue lembrar? Porque quando eu lembro do sonho... Eu tive um paciente há muitos anos atrás, que ele sempre chegava para mim, isso aí é clássico, né? Já falei em quase todas as aulas, todo mundo já sabe essa história. Esse paciente não mora mais no Brasil, já tem 15 anos que ele saiu do Brasil. E ele chegava sempre para mim falando assim, eu tô sendo perturbado à noite porque tem uns capetas me perseguindo. E eu, no processo de análise com ele, fui fazendo ele entender quem era o capeta. E ele sempre falava para mim, os capetas são abdômenes sarados, totalmente marombados, totalmente Paulo Zulu. Eu lembro que na época ele comparava o capeta com Paulo Zulu. Aquele modelo, que era modelo lá do sul, um louro bonito. E no final da análise, ele era casado com 4 filhos, e no final da análise, no final de um tempo de análise, que a análise é o autoconhecimento, é resgate de você, é um mergulho dentro de você. Todas as vezes que a gente entra no processo de análise, a gente tem um mergulho dentro da gente, ele descobriu que ele era homossexual, ou talvez bissexual, porque ele era casado. Aí, vocês acham que ele separou ou não? Depois que ele descobriu no processo do mergulho dentro dele, que ele se viu com desejos por homens, porque o sonho é a entrada real para o psiquismo. O Freud nos explicou isso, que o sonho é a entrada real para o psiquismo. Todas as vezes que a gente sonha, a gente mergulha dentro do nosso psiquismo. A gente mergulha dentro de quem nós somos. E hoje está nas bancas a revista Mente Cérebro Especial, que fala do inconsciente. Eu acho que todos vocês deveriam comprar para poder entender o que é inconsciente. E esse mergulho dentro da gente vai falar da gente. O Freud veio e combateu aquilo que era muito falado antigamente, que era o sonho premonitório. O Freud, quando ele começou a psicanálise em 1896, ele estava com 40 anos, desculpa. Foi quando o Freud começou. O Freud veio da morte do pai dele, foi a morte do pai dele que fez ele mergulhar dentro dele, ele teve um mergulho dentro dele. E ele descobriu que o sonho é a entrada real que conduz ao inconsciente. Quando ele escreveu esses 2 livros da obra dele, dos compêndios dele, os compêndios dele são 24 livros, ele escreveu esses, que é o número 1 e o número 2. E é o volume 5 e 6, volume 4 e 5, desculpe. Ele escreveu e aqui ele foi falando pela primeira vez. Esses foram os primeiros livros do Freud escrito. E ele publicou esse livro em 1900. Quando fez 100 anos da publicação desse livro, no ano 2000, fizeram os 100 anos da interpretação dos sonhos. Esse aqui é a releitura disso aqui. E esses 100 anos, hoje já está com 116, que nós estamos em 2016. Foi aqui nesses 2 livros que pela primeira vez Freud falou a palavra em psicanálise. Pela primeira vez ele deu esse tom de inconsciente, esse tom que ele estava dando desse inconsciente que hoje nós já sabemos. No ano 2000, o Eric Kandel foi lá e comprovou a existência do inconsciente aqui dentro. No ano 2000, o Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel da medicina quando ele comprova que o inconsciente tinha aqui, está um local, é um local aqui no sistema límbico, no sistema pré-frontal, onde está todas as nossas emoções. Pelos experimentos que ele fez da memória. O inconsciente fala da memória, o inconsciente fala de 90% da gente, o inconsciente fala da gente. E esse mergulhar nos sonhos, quando a gente dorme e mergulha dentro da gente, ali vai sair tudo que nós temos. E o sonho funciona por 3 dimensões, pela dramatização, pelo deslocamento e pela condensação. Todas as vezes que você está sonhando, vocês já perceberam que o sonho é dramatizado? Vocês já perceberam que nos sonhos a gente dramatiza, a gente acorda falando, ai meu Deus, fui assaltada, quase morri. É a dramatização, como se fosse uma peça de teatro. Ou às vezes no sonho aparece uma pessoa que ela tem um pouco da sua mãe, um pouco do seu pai, um pouco do seu tio e um pouco de você, que é o deslocamento.
Você desloca para uma pessoa só todas as influências? Ou às vezes no sonho tem a condensação, condensa. É aquele experimento de condensar, de ficar bem forte todas as informações e todas as imagens no sonho. Agora é para cair da cadeira. Todas as imagens no sonho. Todo mundo que aparece no seu sonho. Ah, sonhei que eu estava casando, sonhei que eu estava matando, sonhei que minha mãe estava matando alguém, sonhei que fulano estava matando alguém. Todas as vezes que aparecem as pessoas no sonho, todas aquelas as pessoas que aparecem no seu sonho, está falando de quem? Do sonhador. Todas as pessoas que aparecem no sonho, todas as pessoas, são vocês. Pois é, Gilberto. Todo mundo que está no seu sonho. Se você não lembra o sonho, é ruim. Nós temos as 3 instâncias da psicanálise, a neurose, a perversão e a psicose. São as 3 instâncias da psicanálise. Se o Freud fosse vivo hoje, eu creio que ele colocaria lá o psicopata, o transtorno antissocial. O Freud não colocou, ele falou narcisismo. Na época dele, ele falou narcisismo, transtorno narcisista. Transtorno narcisista estava no DSM-4 e agora no DSM-5, que é o Diagnóstico Manual da Saúde Mental, ele saiu. Ele não é mais considerado um transtorno mental, ele é considerado um comportamento. Mas o Freud lá, quando estudou o complexo de Édipo, ele também estudou o narcisismo. E o narcisismo, queridos, não é aquela pessoa que se acha. Ah, ela é toda narcisista, ela é toda jeitosa, exigente com o corpo. Não, isso é vaidoso. Isso é cuidadoso. Narcisista é aquela pessoa, o Alexandre Lau falou disso. O Erkson gosta muito de ler Alexandre Lau. É a pessoa que tem sede de poder e controle. Esse é o narcisista. E agora, voltando, dando um salto, 2016, se o Freud estivesse vivo, ele também ia estudar o psicopata. Psicopata é aquela pessoa que não produz culpa, não produz empatia, não se compadece do outro. Está no DSM-5 com o nome transtorno antissocial. Até 18 anos a gente não pode caracterizar que a pessoa é psicopata, a gente diz que a pessoa tem transtorno de conduta. Só pode diagnosticar como psicopata a partir dos 18 anos. Então vamos voltar. As 3 instâncias do Freud: neurose, perversão e psicose. A pessoa que é neurótica, ela fez o corte na angústia da castração. No complexo de Édipo, aquilo que a gente já explicou. Ela fez o corte. Ela não tem questões mal resolvidas, ela tem um corte na angústia da castração. O perverso são as questões da sexualidade humana, todas as questões. Porque para Freud só não é perverso quem tem relacionamento sexual para procriação. Então, para Freud, quase todos nós, hora ou outra, somos perversos. E quando a gente fala de perverso, parece que a gente está lembrando de perversidade. Mas perversidade é uma coisa, perverso para a psicanálise é hoje. São as parafilias. Hoje, no DSM, são as parafilias. Então, não é aqui que a pessoa tem a angústia da castração fraca. E quem tem psicose não fez o corte, não tem angústia da castração.